da série Ajudando os Outros a Vencer. Paz do Senhor. Eu vou ler aqui Colossenses, capítulo 2, a partir do verso 5. Alguns textos para a gente conversar esta manhã. Porque ainda que eu esteja ausente quanto ao corpo, contudo em espírito, estou convosco, regozijando-me e vendo a vossa ordem e firmeza da vossa fé. Como, pois, recebestes o Senhor Jesus Cristo, e assim também andai nele, arraigados e edificados nele, e confirmados na fé, assim fostes ensinados, crescendo em ações de graças. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas, segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estáis perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade. O verso 16: portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou do sábado. Verso 18: ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos, metendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado na sua carnal compreensão. Verso 21. Tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis, as quais coisas todas perecem pelo uso segundo os preceitos e doutrinas dos homens, as quais têm, na verdade, alguma aparência de sabedoria, em devoção voluntária, humildade e disciplina do corpo, mas não tem valor algum quanto à santificação da carne. Nós estamos vivendo dias muito difíceis na Terra. Nós estamos vivendo um dia que a população é tribal. As pessoas, quanto mais os anos passam, as pessoas, devido à sua solidão, as pessoas se tornam solitárias. Então elas começam a se reunir em tribos. E essa reunião em tribos faz com que elas precisem se assemelhar a essas tribos. E elas começam a se vestir igual. Elas começam a ter comportamentos semelhantes. Nada mais, nada menos isso é do que a corrente necessidade humana de aceitação. Então as pessoas, para que elas sejam aceitas a um determinado grupo de pessoas, elas começam a mudar a sua linguagem, a mudar a sua maneira de vestir, a mudar os seus usos e costumes, para que elas possam ser aceitas num determinado nicho social ou numa determinada tribo. Bem, a igreja, por consequência, vive essa ação na sua comunidade. E nós vivemos, então, na igreja com comportamentos
humanos tribais. E aí a gente começa a entrar em paradoxos em relação ao que fazer, a como andar, a como me comportar, a como me vestir, o que eu devo ou não usar. Só que quando nós entramos nesse dilema, nós nos deparamos com um sofisma. Porque fica parecendo que Jesus se manifestou para mudar a nossa maneira exterior de se comunicar à sociedade. Então parece que Jesus se manifesta para me mudar exteriormente, para que eu possa ser diferente dos outros. E nesse texto aqui, o apóstolo Paulo faz essa recomendação porque essa mesma crise acontecia na igreja daquela época, onde pessoas vinham para dentro da igreja mudar aparências exteriores ou ensinar doutrinas de usos e costumes, se preocupar em ensinar o que estava fora, a mudar o meu cabelo, a minha barba, as minhas roupas, o meu brinco, o meu piercing. Elas começaram a entrar numa crise de achar que as pessoas devem agora demonstrar piedade e santidade através de uma vida exterior. E qual o problema disso aqui? O problema disso aqui é o que Jesus fala no livro de Mateus, no capítulo 15. Ele fala dos filhos do inferno. E quem são os filhos do inferno? São os fariseus. E ele diz que esses fariseus, eles andam pelas cidades buscando prosélitos. E quando eles encontram um prosélito, eles fazem desse prosélito 2 vezes mais filho do inferno do que ele. Por que 2 vezes mais filhos do inferno do que ele? Porque ele acredita numa mentira. E agora ele encontra um fariseu que ensina a ele ser religioso, que tira ele de uma religião e resgata ele para outra religião. E começa a ensinar ele como ele deve se comportar nessa religião nova. Então, o proselitismo é você trocar a pessoa de religião. Antes ela adorava uma estátua. Agora ela não usa mais uma estátua. Antes a figura sacerdotal dela era um pajé. Era um padre. Era um pai de santo. Agora a figura sacerdotal dela é um pastor. Ela só trocou de religião. E agora nessa nova religião, ele precisa aprender quais são as atitudes comportamentais dessa nova religião, o proselitismo. Jesus não veio fazer prosélitos. Jesus veio para mudar a nossa vida, para mudar o contexto da nossa vida, para nos ensinar a viver. E aí, Jesus usa o discipulado. Ele vem e faz discípulos. E durante 3 anos, Jesus não fala aos seus discípulos sobre comportamentos exteriores, mas ele só fala sobre coisas interiores, de como eles deveriam se relacionar com o próximo,
ele tira a visão do outro, que era a visão filosófica, e o outro é o meu concorrente, e o outro é aquele que está contra mim, e ele traz a visão do próximo. O próximo é aquele que está comigo, que faz parte de mim, que é igual a mim. E aí Jesus vai ensinar como eu devo me comportar em relação ao meu próximo. E nas coisas tocantes a esse relacionamento. E como eu devo me comportar em relação a Deus. Por isso que ele encontra a mulher samaritana e ele diz que virão dias em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Então, não importa se é em Jerusalém ou no Monte Gerizim. Mas até hoje, parece que nós estamos convivendo com esse proselitismo. E aí, nós pegamos as pessoas, quando elas vêm para a religião cristã, e queremos ensiná-las como elas devem viver exteriormente. E Paulo começa a dizer aqui, ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, dias de festa, lua nova, sábados. Ninguém não volte a estar preocupado com essas bobagens. Ninguém vos julgue em coisas tais como não toqueis, não proveis, não manuseeis. Que na verdade tem aparência de sabedoria. Parece sabedoria. Parece devoção voluntária. Parece disciplina do corpo. Mas não tem valor algum no tocante à santificação. É uma grande bobagem. Então veja bem, quando nós pegamos a Bíblia e queremos perguntar à Bíblia o que a Bíblia diz a respeito das roupas que eu uso, o que a Bíblia diz a respeito do brinco, do piercing, da barba, dos longos cabelos ou curtos cabelos, a Bíblia não diz nada. Porque a Bíblia não trata disso. A Bíblia não tem uma proibição. O que a Bíblia tem são recomendações. Mas a Bíblia tem um mandamento. Que nós precisamos ser Cristo. Ser Cristo. Aprender de mim. Jesus vira para os seus discípulos e diz: vocês que estão cansados e sobrecarregados, vinde a mim. Eu vou aliviar a vossa carga. Eu vou tirar de cima de vocês esse jugo. E aprender de mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando Jesus fala isso, ele rompe completamente com os rabis da época. E aí eu preciso te explicar isso. O que era um rabi? O rabi, que poderia ser um fariseu ou saduceu, era um mestre. E por que ele precisava para ser mestre? Ele era uma criança que até aos 10 anos de idade tinha decorado o Pentateuco. Decorado o Pentateuco. Aí depois dos 10 anos ele passava por uma nova fase. E ele ia decorar os profetas, os cânticos, os salmos, os poéticos. E se ele conseguisse passar por essa fase e se destacasse nisso, ele passava por um colégio rabínico. E aquele colégio rabínico
dava a ele a autoridade de rabi. E quando ele recebia a autoridade de rabi, a tradição judaica dizia que ele possuía as chaves do reino para ligar e desligar e para interpretar a lei. Então havia lei, você não pode trabalhar no sábado. Aí vinha um rabi e determinava o que significa trabalhar no sábado. Trabalhar no sábado significa você caminhar 6 quilômetros. E tinha outro rabi que dizia que trabalhar no sábado significava carregar 2/3 de 1 quilo. E tinha outro rabi que dizia que trabalhar no sábado significa carregar 2 túnicas. E tinha outro rabi que dizia que trabalhar no sábado era carregar 4 túnicas. Tinha outro rabi que dizia que trabalhar no sábado era carregar 5 cestos. Então eles começavam a determinar o que Deus queria dizer. E ele tinha autoridade para isso. E essa autoridade é o que significava estar sob o jugo de um determinado rabi. E aí o povo ele podia escolher qual rabi seguir, porque todos aqueles rabis tinham as chaves do reino. E o cara ele escolhia, não, quero seguir esse rabi porque eu posso carregar 2 cestos. Eu quero seguir aquele rabi porque eu posso carregar 2 túnicas. Eu quero seguir aquele rabi, eu não quero, o jugo desse rabi é alto demais, eu quero seguir esse rabi. Não, o jugo desse rabi é suave demais. Pode ser que ele não seja sério. Então eu vou seguir aquele rabi que diz que trabalhar sábado é carregar até que seja 1 cesto. E de repente chega um Jesus que não passou por esse processo rabínico, mas era reconhecido como rabi, tanto que Nicodemos chega para ele e diz: verdadeiramente tu és mestre na lei, tu és rabi. Jesus andava ali como um rabi, como um mestre. Maria reencontra Jesus após a ressurreição e chama Jesus de Raboni, no grego, rabi. Mas Jesus diz: aprendei de mim. Quando Jesus fala isso no meio daquela multidão, daqueles rabis que estavam ao redor dele, fariseus e saduceus, ele rompeu com o farisaísmo. Se em algum tempo Nicodemos, José de Arimateia, Caifás, Anás acharam que ele iria ser mais um rabi, naquele momento ele diz: acabou. Aprendei de mim. Sou eu, comigo, que eu sou manso e humilde de coração. E encontrareis paz e descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave, não é como o deles. E o meu fardo é leve, não é como o deles. Então não importa mais aquilo que eu uso. Importa agora aquilo que eu sou. E o apóstolo Paulo, em Gálatas 4:19, ele diz: eu tenho dores de parto. Eu sinto dores de parto, até que Cristo esteja sendo gerado em vós. Então Deus não está preocupado com aquilo que eu uso. Ele está preocupado que Cristo seja gerado em mim, esteja sendo gerado em mim. Então isso é liberalismo? Não, não é liberalismo. É uma nova maneira de se comportar interpessoalmente e socialmente e até religiosamente em relação a Deus. Cristo sendo gerado em você. Então a pergunta não é o que eu posso. A pergunta é: Cristo está sendo gerado em mim?
Que quando Cristo é gerado em mim, a lupa, o filtro de comportamento que eu tenho, não é esse do Rabi fulano. Senão eu vou trocar, eu vou ser um prosélito. Filho do inferno. Filho do inferno. E eu vou começar a trocar de Rabi. Esse Rabi não me deixa usar brinco. Mas aquele Rabi deixa eu usar brinco. Esse Rabi não deixa eu ter barba, cabelo longo, mas aquele Rabi deixa. Filho do inferno. Jesus sendo gerado em vós. Aí a pergunta deixa de ser o que eu posso fazer para ser o que Jesus faria. Aí eu começo a me perguntar se Jesus estivesse aqui, se ele usaria essa blusa. Se Jesus estivesse aqui, ele estaria preocupado em usar um brinco. Ele estaria preocupado em usar um piercing. Ele estaria preocupado em deixar uma barba crescer para se assemelhar a uma tribo. Se Jesus estivesse aqui, ele sofreria de crise de aceitação. Então não é liberalismo, é Cristo. São dores de parto que o Espírito Santo sente para que Cristo esteja sendo gerado dentro de vós. Então a minha santidade, ela deixa de ser exclusiva. Eu sou santo. Você não é santo. E ela passa a ser inclusiva e reveladora. Eu passo a ter um comportamento que revela Deus através de mim. É isso que o apóstolo Paulo está querendo dizer. Cristo esteja sendo gerado em vós. Não volte mais a esses rudimentos, mas que Cristo esteja sendo gerado em vós. Que você comece a ter uma visão se Cristo está sendo ou não gerado em você. Que você se pergunte, que você pergunte a si mesmo, quando nascer em você um desejo, uma vontade, se Cristo está sendo gerado em você. Porque se nós conseguirmos compreender e perceber Cristo gerado dentro de nós, todas essas questões se tornarão secundárias, sem importância. E, em resumo, Jesus diz: aprendei de mim, eu sou manso e humilde de coração. Manso e humilde, é como se aquilo fosse uma vara de medir. Eu sou manso e humilde de coração. Então, querido, essa manhã, que Cristo esteja sendo gerado em vós. Que na tua vida, nos teus comportamentos, naquilo que você usa ou não usa, que Cristo esteja sendo gerado em você. Que essa seja a tua visão de vida. Que Cristo seja gerado em você. Capítulo 3, e eu encerro dizendo isso. Se já ressuscitaste com Cristo, busque as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à destra de Deus. Pense
nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida, olha aí, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com Ele em glória. Você quer ser aceito? Você quer ser aceito? Que Cristo seja gerado em você. Cristo, Jesus, o Cristo, o Messias, foi a pessoa mais carismática que já passou pela terra. Antes de fazer qualquer milagre, Jesus era seguido, porque ele tinha glória. Que Jesus seja gerado em nós. Jesus, não proselitismo. Deixe o proselitismo. Abandone o proselitismo. E vem ser discípulo de Jesus.